Olá pessoal, vamos dar andamento então à sequência do curso de Teologia Básico Gratuito Online, a segunda matéria, que é a Introdução ao Velho Testamento. Vamos aqui agora para o terceiro vídeo e cita-se assim: por que os judeus não voltaram para a Terra Prometida? Porque estavam acostumados à vida do exílio, às suas casas, aos seus negócios. Isso é o primeiro item. O segundo item cita-se assim: o centro da religião mudou. Lá onde eles estavam tinha as sinagogas. A situação da Palestina não dava condições. Havia muita fome na região naquela época. E em 536 eles desanimaram o povo judeu. Ou seja, a primeira coisa, a oposição dos samaritanos. Está lá a origem dos samaritanos, 2 Reis, capítulo 17. A situação de miséria, havia alimento na região. E o templo não tinha valor para os judeus por causa da disseminação das sinagogas aonde eles estavam. Por que a reconstrução do templo naquela época? Primeiro, estava ligado à honra do Senhor. Segundo item, necessitava ser reconstruído, pois havia o cumprimento das profecias messiânicas. Terceiro item, o templo, elemento da unidade nacional e também unidade religiosa para o povo. Como nós vemos nos dias atuais, o templo lá em Israel não está construído novamente, o terceiro templo. E isso importa muito ao povo judeu, porque eles já estão com o território, eles já estão com a política, eles já estão com a nação praticamente pronta e só precisa então da unidade nacional no segmento religioso. Então nós vemos isso na atualidade, que para se tornar uma nação completa, o povo de Israel necessita construir o terceiro templo. E em 486 a 465 reinou o rei Assuero. Em 452, Esdras volta para Jerusalém para reconstruir os muros. Esdras era um escriba, um sacerdote e fundador da grande sinagoga. Ou seja, ele estava trazendo um avivamento espiritual. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, volta para Jerusalém para reconstruir os muros. Item 7. Depois do período de Neemias, houve o esfriamento e Deus manda Malaquias e fecha o cânon do Velho Testamento. Ele foi o último dos profetas escritores. E lá, com o advento do Messias, surge no deserto João Batista para ser o último dos profetas, que fez a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. No livro de Isaías, nós vemos algumas principais profecias que se cumpriram em Jesus. Lá em Isaías 7,14, fala da virgem que conceberá ao filho, ao Messias. Também em Isaías 9, versículo 6, fala do menino prodígio que ia vir, quando Jesus, aos 12 anos, ensinava os mestres daquela época, quando Maria e José foram para as festas judaicas. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, cita-se a queda de Satanás. Em Isaías 53, ali está praticamente um retrato do que aconteceu com Jesus no sofrimento vicário dele. Em Isaías 65, versículo 17, cita-se os novos céus e nova terra. São as profecias que estão em Isaías. Logo na sequência, vemos o profeta Jeremias e as principais profecias que ele foi iluminado para falar. Em Jeremias 18 fala
da profecia famosa que fala do vaso do oleiro. É muito citada em muitas mensagens de pregadores. Em Jeremias 25:12 fala dos anos do cativeiro. Em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, a nova aliança. Vamos então partir aqui para o profeta Ezequiel e as suas principais profecias. Ezequiel capítulo 1 fala das visões dos querubins. Em Ezequiel capítulo 18, da responsabilidade pessoal. Em Ezequiel capítulo 27, a queda de Satanás. Em Ezequiel capítulo 33, fala dos atalaias. Em Ezequiel capítulo 37, uma mensagem muito famosa também por vários pregadores, que é o Vale dos Ossos Secos. Em Ezequiel capítulo 40, versículo 48, fala do novo templo e a restauração de Israel. Vamos partir então agora para o profeta Daniel. Quais são as principais profecias do profeta Daniel? Capítulo 4 até o 7 fala dos reinos. No capítulo 7, versículo 13 a 14, fala da vinda do Filho do Homem, que é Jesus. No capítulo 12, fala da ressurreição do Filho do Homem, figura messiânica e divina. Na sequência dos profetas, vamos para os profetas menores, que é Oséias, o capítulo 1 ao 3, retrata a ilustração que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo utilizou. Em Joel, vemos no capítulo 2, versículo 28 ao 32, Pentecostes, que aconteceu em Atos, capítulo 2, quando todos estavam reunidos esperando a promessa do Espírito Santo. Em Amós, profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, fala da preparação de Israel para os últimos dias. No capítulo 9, versículo 11, fala do cumprimento em Atos, capítulo 15, versículos 16 ao 18. Obadias fala da destruição de Edom. Miqueias, as profecias de Miqueias 5:2 fala do lugar de nascimento de Jesus, que é Belém. Capítulo 4, versículo do 1 ao 5, comparando com Isaías 2, fala do advento do rei. Em Miqueias 6:8 fala do resumo da lei. Abacuque, que é o próximo profeta, vemos lá no capítulo 2, versículo 4, ele repete 3 vezes em Romanos 1, em Gálatas 1 e em Hebreus 1. Em capítulo 2, versículo 14, fala da universalidade do reino do Messias. Pesquise esses lugares na Bíblia, pesquise e vá atrás dessas passagens que estão alencadas no curso. Sofonias, principal profecia é Deus no meio do povo. Ageu, capítulo 2, versículo 7, fala que Jesus é desejado entre as nações. No profeta Zacarias nós temos no capítulo 9, versículo 9, a vinda do Messias humilde. No capítulo 11, versículo 12 ao 13, as 30 moedas que foram o caso de Judas quando vendeu Jesus para os sacerdotes, para os fariseus. Capítulo 12, versículo 10, fala do Messias crucificado. Vamos partir então para o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, fala da vinda do anjo do pacto. No capítulo 4, versículo 5, fala da vinda de João Batista. Vamos parar por aqui e até a próxima lição que vamos colocar na pauta da introdução do Antigo Testamento.